Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando novamente é a professora Patrícia. Vamos dar continuidade à disciplina de enfermagem perioperatória e hoje nós vamos começar falando de um assunto muito interessante. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e vão gostar muito também de tudo que nós vamos abordar nessa aula. Adianto para vocês que é um assunto extenso, então provavelmente será dividido em vários vídeos, ok? Então, vamos começar. Eu preparei para vocês aqui uma apresentação de slides bem especial, tá? E vamos lá começar então o nosso conteúdo. Então, vamos falar de quem, Brasil? Vamos falar da central de material e esterilização. A central de material e esterilização pode ser conhecida por outros nomes bem similares também, mas todos são corretos, tá, gente? Então, você pode ouvir falar da central de material e esterilização como central de material esterilizado ou centro de material e esterilização, ok? Aviso para vocês que todo material, a maior parte do material desta aula foi coletado da legislação específica relacionada à central de material e esterilização. Como vocês podem ver, central de material e esterilização, para quem é íntimo, pode chamar de CME. A legislação sobre a qual estou falando é a RDC 15, tá? Que quer dizer Resolução da Diretoria Colegiada número 15, que foi publicada no ano de 2012. O que essa resolução diz? Ela dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências. Então, gente, a RDC, ela rege, né? É uma legislação que tem que ser obedecida relacionada às práticas do CME, ok? Patrícia, qual é a relevância de eu saber disso? É importante saber, porque isso cai em prova também, né? E é interessante que o técnico vá começando a entender que o seu trabalho, ele é baseado em legislações específicas, né? Então, as nossas ações, né, como enfermagem, elas não são baseadas no achismo. Eu acho que se eu lavar, passar um sabãozinho, já está suficiente para ser reutilizado esse material hospitalar. Não. Esse cuidado com o material, ele é proveniente de legislações que foram baseadas também em estudos científicos. Por trás da comissão técnica, ou seja, das pessoas que se reuniram para montar a legislação, normalmente existem pessoas ligadas à universidade, pessoas que estão estudando profundamente aquele assunto determinado para ajudar a montar uma legislação que faça sentido e que seja baseada em evidências científicas, ok? Então, Patrícia, mas essa legislação aí não está muito velha, não? Ela está um pouquinho velha, eu reconheço, tá? Mas eu fui procurar uma nova e eu percebi que uma nova está para sair. Estão discutindo, né, a nova, né, no portal da Anvisa. Eu encontrei esse documento que está lá no último slide de referências, que se chama Boas Práticas para o Processamento de Produtos para a Saúde. Ele está dizendo que a versão final provavelmente sai no ano de 2021, tá? Então, como a versão nova oficial ainda não ficou pronta, nós vamos trabalhar em cima da de 2012, ok?
muitas coisas da próxima provavelmente serão similares à anterior, tá certo? Então, não tem problema nenhum a gente estudar essa um pouquinho mais antiga. E o que é CME, meu caro, minha cara? O que é CME? É uma unidade, gente, é a unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde, tá? Então, é aquele lugar do hospital em que o material todo que é usado no hospital é processado. Quem deve obedecer essa legislação da CME, gente? Todas as CMEs, então assim, os hospitais, eles têm CMEs, né? Então, um hospital, ele tem lá, né, vários setores, os hospitais têm. Então, tem o setor de clínica médica, tem o setor de clínica cirúrgica, tem o centro cirúrgico, tem a pediatria, né? Tem hospital assim que tem vários setores e inclusive ele tem a CME, certo? Então, as CMEs locais, né, dos centros dos serviços de saúde, quem mais tem que obedecer? Empresas processadoras. Então, quem são essas empresas? São CMEs, mas que não estão dentro de um hospital, tá? São CMEs que são terceirizadas, digamos assim. Então, quando eu mencionar para vocês empresa terceirizada, então vocês podem entender como uma central de material e esterilização que não é dentro do hospital. Ela é uma empresa de fora que faz o serviço e o hospital compra esse serviço. Tá certo? Uma empresa terceirizada. Quem mais tem que obedecer essa legislação? As instituições públicas e também as privadas. Então, ninguém se safa. Todo mundo tem que obedecer à legislação, tá? Em nível nacional. Tudo bem, gente? Então, bola para frente. Qual é a equipe que atua na CME? Quem são os trabalhadores da CME? Posso contar para vocês qual é a novidade? A gente, né, gente? Somos nós da enfermagem, gente. Somos nós da enfermagem que atuamos na CME. E deixa eu te contar quem é o principal quantitativo da CME. O principal quantitativo de funcionários da CME é o técnico de enfermagem, a técnica de enfermagem. Então, os técnicos de enfermagem são os profissionais mais presentes dentro da CME em quantidade, tá bom? Normalmente, dentro de uma CME, você tem um monte de técnico trabalhando e um enfermeiro como supervisor ou responsável técnico. É importante saber que, ocasionalmente, vai ter alguns outros funcionários circulando. É uma unidade restrita, tá, gente? Quem trabalha lá tem que usar uniforme privativo. E é uma unidade restrita, então não é para ficar circulando muita gente lá. Mas se precisar, vai ter algum administrativo, né, que vai circular por lá. Mas, normalmente, você vai ver só o pessoal da enfermagem e a enfermagem. Mas então, desculpa, voltando. Pode ter um administrativo e as pessoas que trabalham no serviço de higiene. Todas as pessoas que adentrarem o recinto da CME, todo mundo que entrar na CME tem que usar uniforme privativo, independente de qual seja a função, tá certo? E mais uma coisa, o responsável técnico, quem é? O responsável técnico tem que ser um profissional com nível superior. Então, você, como técnico de enfermagem, não pode vir a ser o chefe, o responsável técnico pela CME. Aí você teria que fazer uma graduação, uma faculdade de enfermagem. A legislação não diz que tem que ser enfermeiro, tá? Mas, como a enfermagem ela é muito próxima dessa área, normalmente você vê enfermeiros como chefes das centrais de material e esterilização. Tá bom? Então, bola para frente, Brasil! Então, já falei sobre esse slide aqui, que quem é a equipe que atua na CME somos nós. E
E o que é CME de classe 1 e CME de classe 2? Ai, meu Deus, eu coloquei bem coloridinho aqui para vocês, para ficar um pouco mais didático, tá? A ideia é essa. E aí, gente, é o seguinte, a CME de classe 1 é aquela, né? Ou ele está dizendo o CME, ele está chamando de o Centro de Material Esterilização, né? O CME classe 1 é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento. Esta frase foi retirada da onde? Da legislação, tá bom? E aí, Patrícia, não entendi nada. E por que tá tudo colorido? Porque cada coisinha, cada palavra, cada termo, cada pedaço aqui que eu coloquei colorido, tudo tem um significado e nós vamos aprender ao longo da aula, tá? E o que é um CME de classe 2? O que muda no CME de classe 2? O CME de classe 2, ele trabalha com os dois tipos de materiais, os de conformação complexa e não complexa. Essa é a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Eu desmembrei o conteúdo desse slide aqui, anterior, e coloquei no de cá, posterior, porque nós vamos falar sobre cada uma dessas coisas, o conceito de cada uma dessas palavras, o conceito por trás de cada uma dessas palavras, tá? Então, o que é processamento, o que é produto para a saúde não crítico, semicrítico e crítico, o que é produto para a saúde de conformação não complexa, o de conformação complexa e o que é um produto para a saúde passível de processamento, ok? Então, vamos começar. O que quer dizer processamento? Processamento para a CME. O que quer dizer? Processamento, gente, a palavra processamento envolve processo, né? Então, é uma sequência de processos envolvidos no preparo de materiais para a utilização nos serviços de saúde. A ideia, gente, é que quando você processe de maneira adequada esses materiais, você vai melhorar a questão da segurança, não só do paciente, como também a segurança dos profissionais de saúde, tá bom? Então, a ideia é essa, primordial. A outra ideia qual é? Vamos lá, essa daqui é a definição mesmo da legislação. O processamento, portanto, significa um conjunto de ações. No slide anterior, eu até coloquei aqui esse conjunto de ações resumidos nesse esquema. Esse conjunto de ações é uma sequência que tem que ser obedecida necessariamente nessa ordem, tá? Então, primeiro tem que vir a pré-limpeza, a limpeza, a desinfecção, se for o caso, e a esterilização, tá? E aí, o que a legislação diz? Conjunto de ações relacionadas à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade, da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição nas unidades consumidoras. Eu coloquei até aqui o desenhinho, né, de uma fábrica, porque ficou bem bonitinho, tá até bastante ilustrativo de como pode ser uma central de material, né? Tem aqui uma área antes, né? E uma área depois, onde os materiais são distribuídos para 3 funcionários diferentes e um aqui controlando a máquina. Achei simples e relativamente bem ilustrativo do trabalho em uma CME, tá bom? Lembrando que todos esses conceitos nós vamos trabalhar a seguir, nós vamos aprender a seguir. Produtos para a saúde não críticos, quais são? São produtos, gente, que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente, tá? Esse é o que a legislação diz.
o que que eu digo? Qual é a minha interpretação disso aqui? É a seguinte: são materiais e os móveis utilizados apenas pelos profissionais de saúde e outros profissionais que não estão envolvidos no cuidado direto ao paciente, mas que trabalham no serviço de saúde, como administrativos e outros. Então, quando você pensar em material não crítico, é o que não vai em contato com o paciente, tá? E que só entra em contato com a nossa pele íntegra, tá certo? Então, acho que essa é uma maneira mais simplificada de interpretar a legislação e de fazer o certo na hora que você estiver no hospital trabalhando ou em qualquer serviço de saúde, tá certo? Esses materiais, né, produtos para a saúde não críticos, devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza. E quais os exemplos? Móveis, materiais de escritório, etc. Vocês podem ir seguindo esse esqueminha que eu coloquei aqui embaixo. Eu vou voltar alguns slides só para relembrar os processos. Então, ó, pensando aqui bem resumidamente nos processos, pré-limpeza, limpeza, desinfecção e esterilização. Então, o produto para a saúde não crítico, o processamento dele pode parar aqui, ó, na limpeza. Tá certo? Então, vamos entender. Para frente de novo. Agora, vamos falar dos produtos para a saúde semicríticos. Eles são produtos que entram em contato com o paciente. Então, acho que é um fator bem interessante aqui, entender que são produtos que vão entrar em contato com o paciente. Em pele íntegra, talvez não íntegra, mucosas íntegras colonizadas, tá? Então, uma mucosa íntegra colonizada, você saberia me dar um exemplo? Contei até 3 e eu tenho certeza que os meus alunos lembraram. Mucosa oral, Patrícia. É lógico, mucosa oral. Todo esse tecido que a gente tem dentro da boca é uma mucosa colonizada. A gente sabe que a mucosa, né, é um tecido que tem uma quantidade, ela é úmida, tem essa característica de ser úmida, e a gente sabe que a boca tem uma quantidade de micro-organismos específicos que gostam de viver aqui na nossa boca, não é isso? Então, beleza. Vamos continuar. Esses materiais, os semicríticos, eles devem ser submetidos, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário ou alto nível após a limpeza. Então, olha aqui, eu coloquei a sequência, ó, estão vendo? Então, ele tem que ser submetido à pré-limpeza, limpeza e desinfecção, tá certo? Então, ele vai mais adiante no processamento, naquela sequência de procedimentos empregados no processamento de materiais. Tudo bem? Os exemplos são inaladores, termômetros, comadres, estetoscópios, etc. Ai, Patrícia, mas e agora? E agora? Eu não entendi. Então, você está me dizendo que o termômetro, quando eu vou posicionar um termômetro no paciente, ele, então, é um material considerado semicrítico, porque ele entra em contato com o paciente. E aí ele precisa de uma desinfecção. É isso mesmo, né? Então, ele precisa de desinfecção. No caso, o termômetro ele não precisa ser lavado, né, gente? Porque é um dispositivo eletrônico, que aí muitos deles você não pode colocar na água. Mas você vai fazer o quê? A desinfecção com algum produto saneante, algum produto que vai fazer a limpeza, não é limpeza, né, que eu não posso usar esse termo, mas um produto saneante. E a gente já vai estudar isso daqui a pouco lá na frente. Ai, Patrícia, então o inalador, ele também vai passar pelo mesmo processamento? Ele vai ser desinfetado com álcool? Não. A desinfecção que o termômetro sofre é uma desinfecção de características diferentes da desinfecção que o inalador deve sofrer, tá? Então, o termômetro e o estetoscópio vão passar por uma desinfecção de nível intermediário. E o inalador já podemos considerar uma desinfecção de alto nível, tá?
dependendo aí do serviço de saúde da empresa processadora, vocês vão ver isso aqui variar um pouco a forma como é processado o inalador. E eu acredito até que isso venha a mudar na legislação, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho mais essas polêmicas lá na frente. Patrícia, isso aqui, o que que é? Isso aqui é uma comadre, meus amores, para quem não conhece. O que é uma comadre, Patrícia? Eu tenho umas comadres, uns compadres por aí, mas eles não têm cara disso aí, não. Gente, pois é, esse aqui é um material que nós usamos, né, no nível hospitalar, principalmente, mas pode ser usado também se um paciente é acamado em casa, né, ou numa instituição de longa permanência para idosos, etc. Então, a gente posiciona, vamos supor, o paciente está deitado e você posiciona essa parte da comadre, ela é de inox, né, tem de plástico também, mas essas de inox são bem legais. E aí, o que acontece? Você posiciona essa parte embaixo do bumbum do paciente e aí ele consegue fazer suas necessidades fisiológicas, né, dentro desse orifício aqui. E aí fica bem mais fácil da gente coletar, né, os pacientes que eles conseguem ter a comadre, ela é muito útil para os pacientes que têm controle, que eles têm controle dos esfíncteres, tanto urinário quanto na hora de fazer xixi, na hora de fazer cocô, eles conseguem ter controle. Então, esses pacientes, eles devem ser estimulados a fazer suas necessidades se ele é acamado, né, gente? Porque se a pessoa anda, ela vai no banheiro sozinha e ela faz as necessidades dela sozinha, lembrando disso. Enfermagem é isso, enfermagem é estimular ao máximo o autocuidado. Então, se a pessoa consegue sozinha, que vá sozinha, ela tem que ir sozinha, é super importante. Mas, às vezes, é um paciente que estava acamado, né, e ele até usava fralda quando ele não estava conseguindo ter controle das eliminações, porém, ele foi melhorando e ele consegue ter controle. Então, o que, que você faz? Você começa a estimular essa independência. Tem controle? Então me avisa. Na hora que você tiver com vontade, eu posiciono a comadre para que você faça as suas necessidades fisiológicas na comadre. Dependendo se a pessoa estiver bem, né, situação psicomotora, etc., você pode oferecer até papel, etc., para a pessoa, ela mesma se higieniza. E assim, aos poucos, você vai participando do processo de independência, né, de autocuidado do paciente. Né? Você não precisa fazer mais do que o que realmente é necessário, principalmente quando se trata em tocar no paciente. E mais ainda quando é para tocar em região íntima do paciente. Se ele está consciente, ou ela, se essa pessoa, ela está não só consciente, mas ela consegue ela mesma se limpar, então a gente oferece papel higiênico, lenço umedecido, ou seja qual for o material utilizado na instituição que você trabalha, a própria pessoa faz higiene, você só retira a comadre e deposita o lixo na lixeira e os resíduos, né, o cocô, o xixi, no vaso sanitário, dá descarga e lava a comadre, tá certo? Então, isso faz parte do trabalho de enfermagem. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer chocante, mas eu acho que é interessante também vocês terem já conhecimento e estarem atentos, alerta, quanto a esse tipo de trabalho, tá? Que a gente faz na enfermagem. Faz parte, é humano, é fisiológico e a gente tem que ter todo o respeito com os pacientes que estão no momento, muitas vezes, mais delicado e mais vulnerável da vida deles. Então, a gente tem que tratá-los com todo carinho e respeito, inclusive nesse momento, e especialmente nesse momento, ok? Então, tá. Então, falei da comadre, expliquei para que ela serve, para quem não sabia o que é uma comadre. Comadre, pessoal, comadre, muito prazer, né? Muito prazer, é isso aí. Nice to meet you, enchanté. É isso aí. Falei inglês, falei francês e é isso aí, Brasil. Tá, agora vamos voltar aqui. Exemplos de materiais semicríticos eu já dei aqui alguns para vocês e
reforço que esses conceitos de desinfecção de nível intermediário e alto nível nós vamos trabalhar a seguir. Produtos para a saúde críticos. Quem são os produtos para a saúde críticos? Eles são produtos, gente, que são utilizados em procedimentos invasivos. Até coloquei um negrito aqui para chamar a atenção. Com penetração em pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, sistema cardiovascular, incluindo também todos os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados com esse sistema. São tecidos, gente, estéreis, tá? E um exemplo é instrumental cirúrgico, que eu até coloquei um exemplo aqui de um bisturi e uma pinça, tá? E aí, olha, tá vendo? Os procedimentos relacionados aqui ao processamento de materiais, esse tipo de material crítico tem que passar por todos os procedimentos, tá? Pré-limpeza, limpeza, desinfecção e esterilização. Eu acho que aqui vale a gente parar para falar um pouquinho sobre isso. Falar sobre o quê? Os produtos para saúde críticos, gente, é fundamental. Lembra na aula passada eu falei que quando vocês entendem esterilização, faz assim, ó. Os alunos conseguem entender muito melhor as coisas? Pois é. Vamos conectar o conhecimento da aula passada com o conhecimento de agora, que é o seguinte. Quais tecidos são estéreis? Isso é bem importante você ter nitidez, como técnico de enfermagem, como profissional de enfermagem, você precisa ter nitidez do qual tecido do nosso corpo é estéril. Vamos pensar. Pensa aí, gente, vai falando para mim. Eu tenho certeza que vocês estão falando para mim, meus alunos estão pensando, Patrícia, será que a pele é estéril? Vamos pensar. A pele, todo revestimento, todo tegumento externo do seu corpo é estéril? Não, já sabemos que não, porque a gente encosta em todo lugar, né? A gente tem um monte de micro-organismos que vivem na nossa pele de maneira frequentemente harmoniosa, não é? E tudo bem. Mas, se mesmo esses micro-organismos que vivem de maneira harmoniosa conosco, se eles entrarem na corrente sanguínea, ou seja, em algum tecido estéril, aí isso pode dar problema. A gente sabe que quando está só aqui fora, pele íntegra, sem contato com corrente sanguínea, esses micro-organismos não nos fazem mal nenhum. Mas lembra que a gente até está falando muito em Covid, em ano de pandemia, etc, etc. Por que o medo do vírus? O vírus, se ele encostasse só na nossa mão, pele íntegra, não teria problema nenhum. O problema é o quê, Brasil? O problema é que o vírus gosta de invadir o nosso organismo. E como é que ele invade? Ele invade quando você pega em algum material contaminado, é uma das possibilidades, e você dá aquela coçadinha no seu nariz. O que acontece? O vírus entra em contato com, ou pode ser na boca também, se coçar a boca, o olho, né? Ai, Patrícia, mas você não falou que a boca, ela é colonizada? É. Mas você não pode ficar, você tem que tomar cuidado com o que você ingere, né? Porque vai para dentro do seu corpo e vai ser digerido. Mucosa nasal também é muito delicada. O que entra pelo seu nariz vai para dentro do pulmão, que é tecido estéril, né? O olho é estéril, a nossa conjuntiva é estéril. Então você não pode coçar o olho porque o micro-organismo ele vai entrar em contato direto com o tecido estéril do seu corpo. E a chance dele ir para a corrente sanguínea é muito grande. E isso acontece de maneira muito rápida, né? Questão de fração de segundo. Então, vamos continuar pensando. Então, já aprendemos que o olho é estéril, já sabemos que a mucosa nasal, ela é colonizada, assim como a oral, porém a mucosa nasal é entrada de ar, e se o ar estiver contaminado, e é por isso que Covid-19, o coronavírus, ele se espalha, é um vírus respiratório, porque mesmo no ar, ele é capaz de entrar, né, nas nossas narinas, na nossa boca, e atingir o pulmão. Quando atinge o pulmão, é que dá problema, porque ele gosta de fazer a festa por lá. E não é para ele fazer festa lá, é para ele ficar bem longe,
onde ele estava acostumado a ficar, com os animais silvestres lá, vivendo harmoniosamente. Vocês entenderam, gente, que interessante? Em alguns animais, um vírus, um micro-organismo, ele vive harmoniosamente. Mas isso não quer dizer que vai acontecer com todos os animais. Então, ele sempre viveu na natureza lá, né? Acho que foi do morcego, não é que veio o coronavírus. Mas, quando ele chega em humanos, ele provoca uma doença grave pulmonar. Pode acontecer que algum micro-organismo que viva em harmonia conosco chegue em outra espécie e cause doença, entendeu? Tá, mas vamos voltando, Brasil, para o assunto. Quais dos nossos tecidos corporais são estéreis? Então, já aprendemos que conjuntiva, né? As mucosas não são estéreis, mas elas são porta de entrada para o ar, que vai para o pulmão, que é estéreo, né? Que mais? Tubo digestivo é estéreo, gente? Essa pergunta eu sempre faço para os meus alunos. Tubo digestivo é estéreo? Sabemos que não, né? O tubo digestivo não é estéreo. Desde a boca até o ânus, ele não é estéreo, ele é totalmente colonizado, né? E mais uma novidade. As bactérias que nós temos na boca, elas só se multiplicam ao longo do tubo digestivo. Elas se multiplicam tanto que a gente sente o odor de lavanda das nossas fezes quando a gente vai ao banheiro. Não é isso, Brasil? Porque tem um monte de bactéria lá, tá, gente? Mas não se preocupem, elas normalmente também não nos fazem mal, vivem em harmonia. São micro-organismos específicos que vivem em harmonia com o nosso corpo na parte do tubo digestivo, tá certo? Vamos pensar em outros tecidos. Agora vocês estão no segundo módulo, vocês já estudaram anatomia, já estudaram microbiologia, então vocês já têm noção dos tecidos dos quais eu estou falando. Então já entendemos que tubo digestivo não. Mas vamos pensar, e a urina? A urina que vem da uretra, que veio da bexiga. Então, urina é estéril, porque veio do sistema renal, né, que é todo estéril, bexiga com urina estéril, tá certo? Então, já estamos entendendo aí que a uretra é estéril. Tá, então se o procedimento cirúrgico for executado em região urinária, o material todo tem que ser estéril. Patrícia, e se for um procedimento de via vaginal? A vagina, ela não é estéril, ela tem alguns micro-organismos, especialmente alguns lactobacilos, que vivem em perfeita harmonia também com essa região das mulheres, região do corpo feminino. Mas, se um procedimento cirúrgico for executado nessa região, ocorre o risco de sangrar. Se tem risco de sangrar, tem risco do material entrar em contato com a corrente sanguínea. Sempre que houver esse risco, o mais adequado é que o material seja estéril, certo? Para que a gente não leve mais contaminação para a corrente sanguínea. Então, vamos pensar, uma cirurgia cardíaca. Uma cirurgia cardíaca é estéril? 1, 2, 3. Com certeza, Patrícia. Eu tenho certeza que os meus alunos responderam. Sim, Patrícia, com certeza. Cirurgia cardíaca é lógico, Brasil, ela é estéril. Sim, ela é estéril, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, uma cirurgia abdominal para retirar um apêndice que está lá inflamado ou infeccionado. E aí? A gente tem que pensar que, às vezes, Ô, Patrícia, mas espera aí. Se o apêndice está infeccionado, quer dizer que ele está cheio de micro-organismos. Então, a cirurgia não seria mais estéril? Mas pensa comigo. Para cortar esse abdômen, as camadas do abdômen até chegar no apêndice, você vai passar por vários tecidos estéreis, não é? Tem a pele, lembra? Cortar a pele não é estéril, mas tudo bem, ela vai ser desinfectada, né? Vai ser feita uma antisepsia dessa pele. Depois vai vir cortar o tecido celular subcutâneo, tem camadas de músculo, peritônio, né? Tem várias camadas aí que são estéreis. Então, precisa sim de material esterilizado. Então, eu espero que esses exemplos que eu dei
sejam suficientes para vocês pensarem, raciocinarem sobre quais tecidos precisam de material estéril na hora de fazer um procedimento cirúrgico, tá? Então, não se esqueçam disso. Quais tecidos? Os tecidos estéreis, tá? E se o tecido não for estéril, mas existir um risco de sangramento, precisa ser esterilizado o material. É o caso dos dentistas. Os dentistas trabalham com cavidade oral, com boca, principalmente, né? Que eles trabalham com uma série de outras coisas, mas principalmente cavidade oral e boca. E aí, eles precisam de material esterilizado também. A gente sabe que, às vezes, escovando os dentes sai sangue. Imagina fazendo um procedimento odontológico, sai muito sangue. Então, o risco, se ele pegar um material contaminado de outro paciente e levar para sua boca, o risco de você sangrar e aquela contaminação daquele paciente entrar em contato com a sua corrente sanguínea, o risco de você pegar uma doença é muito grande. E são doenças de diversas naturezas que podem acontecer, tá, gente? Desde hepatite, HIV, às vezes um micro-organismo nada a ver, que vem do nada e vem te causar uma doença grave chamada sepse, tá? Que é a infecção no sangue, é uma septicemia, tá bom? Então, esse risco a gente tem que evitar ao máximo. E os procedimentos, eles são muito bem legislados, muito bem determinados para o processamento desses materiais, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, eu falei aqui dos produtos para saúde críticos, e vocês também, Brasil, tem que ter a crítica de que é procedimento, né, que vai envolver um material crítico. Então, o procedimento realizado em tecidos estéreis. E aí, lembrando, né, que também tem a ver com os tecidos que não são estéreis, mas o risco de sangramento, né, quando se trabalha em mucosa, etc., é muito grande. Então, precisa ser esterilizado esse material. Agora, vamos falar o que é produto para a saúde de conformação não complexa, tá? Então, produto para a saúde de conformação não complexa, deixa eu beber uma água aqui, só um segundinho. São produtos cujas superfícies internas e externas, elas podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e que têm um diâmetro superiores a 5 milímetros nas estruturas tubulares, tá? Então, ó, aqui tem alguns exemplos. Antes, eu queria só adiantar o que quer dizer limpeza para vocês, tá? Então, limpeza significa, Brasil, lavar o material, né? Lavar. Assim, se você for pensar de maneira bem simplificada, o que é limpeza para a legislação? É RDC 15. Limpeza é lavar o material, tá? É a primeira coisa que você faz, lavar o material. Então, limpeza. Na hora que vai fazer a limpeza, tem que ser fácil de alcançar. Olha aqui, a gente tem uma cuba-rim, né? E uma cúpula. As duas de inox. Pensa como se você estivesse lavando louça. Fácil de lavar isso aqui, né? Para quem não conhece esse material, a cuba-rim ela deve ter entre 20 e 25 centímetros dessa extremidade até a outra extremidade em relação aqui ao comprimento, né? Então, e a cúpula deve ter aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, tá? Então, com uma buchinha, água e sabão, você consegue lavar facilmente. Olha aqui, uma tesoura do tipo Metzenbaum, né? Com ponta aparentemente curva. O que acontece? Essa tesoura aqui, fácil de lavar também. Põe embaixo da torneira, água e sabão, né? Uma esponjinha, você consegue lavar bem. Olha aqui, nós temos esse outro instrumento, cujo nome eu não vou lembrar, tá? Agora. Mas, esse aqui é aqueles de fazer raspagem, esse termo que eu estou usando, ele é coloquial, eu esqueci o termo técnico agora, me perdoem. Mas esse instrumento, o que ele está mostrando aqui um zoom da ponta dele. A pontinha dele tem como se fosse uma colher, né? Aqui na ponta, bem pequenininho. Então, esses materiais são simples de se lavar. Você consegue lavar com uma buchinha, você consegue ver a olho nu,
né, de maneira fácil, você consegue ver se sobrou sujeira para poder ser excluída, para poder ser retirada, né? E que tipo de material é esse? Tem até na legislação, eles falam, aqui tem uma régua, né, que vai de 1 a 3 centímetros, e ele está mostrando, ó, que os locais pequenos dos instrumentos têm que ter um diâmetro maior, olha aqui a setinha mostrando para lá, ó, maior do que 5 milímetros, ou seja, tem que ser maior do que meio centímetro, tá bom? Para ser considerado um produto para a saúde de conformação não complexa. E aí fica fácil entender o que é um produto para a saúde de conformação complexa. São produtos que possuem um lumen inferior a 5 milímetros, ou com um fundo cego, espaços internos inacessíveis, para fricção direta, reentrâncias e válvulas. Então, gente, existem vários tipos de situações que podem dificultar a limpeza do material, tá? No caso do anterior aqui, ele está mostrando só uma concavidade, né, que pode ser um pouco mais difícil de limpar, mas como ela é maior do que 5 milímetros, ainda é chamada de não complexa. Nesse caso aqui, ele está dando vários outros exemplos, tá? Por exemplo, as ranhuras das pinças. Isso aqui é uma pinça anatômica, olha as ranhuras dela. Com certeza tem menos do que 5 milímetros. As ranhuras, olha aqui, de um porta-agulhas. Ranhuras de outra pinça. Ranhura de outro porta-agulha. Estão vendo? Ranhura de outra pinça. E assim por diante. Aqui ele está mostrando, ó, diversos tipos de pontas de brocas, tá? Todas com reentrâncias pequenininhas, que são difíceis de ser acessadas para se proceder à limpeza correta, tá? Que tem, portanto, menos do que 5 milímetros. Então, esses são os produtos para saúde de conformação complexa. E aí, nós temos aqui, gente, um novo conceito. O que é um produto para saúde passível de processamento, Brasil? Qual é? É um produto, né, fabricado com matéria que tem uma conformação estrutural que permite que você repetidamente processe esse material. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, eu peguei uma tesoura de maio, né? Esse aqui é um exemplo de uma tesoura de maio, né, com curva. E olha só, bonita, uma tesoura robusta de aço inox, né? Ela com certeza aguenta o processamento muitas vezes. Então, é um instrumental passível de processamento, tá certo? Lembrando que o processamento envolve pré-limpeza, limpeza, desinfecção e esterilização, tá bom? Então, ela vai aguentar esse processo de maneira repetitiva, muitas vezes. Então, esse é um produto passível de processamento. Patrícia, quais são os não passíveis de processamento? Exemplo, Patrícia, fala um exemplo. Os descartáveis, não é, gente? Tem que lembrar que tem os descartáveis. Ai, Patrícia, você é idiota. Desculpa, gente. Mas é isso, os descartáveis, Brasil. Então, bola para frente. Vamos lá. Vamos falar agora da estrutura física da CME, tá? Então, a CME, ela tem alguns processos, né, que devem ser executados na CME. Então, lembrando que, tem alguns processos que vocês já viram, que eu já falei, e eu adicionei mais alguns. Então, lembra que eu falei que a limpeza é lavagem. Então, depois da lavagem tem que ter secagem, né? Depois da secagem, não é só secar e guardar de novo. Tem que fazer uma inspeção, tá? Uma inspeção, inclusive tem uma lupa que toda a CME tem que ter legalmente, a legislação prevê, né, a obrigatoriedade de existir essa lupa, para que ajude o funcionário a fazer a inspeção de detalhes, né, do material, para ver se não está comprometida a integridade do material. Depois da secagem e inspeção, embalagem, né? Esterilização e eu acho que eu coloquei errado aqui. Primeiro não, tá certo. Embalagem, depois esterilização e depois o armazenamento, ok? Então vamos lá. Na estrutura física,
A gente tem algumas áreas, tá? A área suja, a área limpa e o arsenal. Então, são termos que vocês devem ir se familiarizando, tá certo? São áreas, gente, que não podem ter comunicação, essas duas aqui, ó. Então, vai ter uma parede entre a área suja e a área limpa, tá certo? Por quê, Patrícia? Porque essa é uma área muito contaminada, a área suja. É aquele lugar da CME que recebe, né? É a recepção, é o lugar onde se faz a recepção de todo o material sujo do hospital. Então, você imagina, instrumental cirúrgico de cirurgias de todo tipo. Tem cirurgia limpa, cirurgia contaminada, cirurgia infectada, as comadres, né, que você não deve processar na unidade de trabalho uma comadre. A única coisa que você faz é a pré-limpeza, ou seja, jogar o cocô ou xixi no vaso sanitário da descarga, depois você coloca a comadre no carrinho e leva para a CME que tem que lavar a comadre, assim como os baldes que você usa para dar os banhos de leito no paciente. Todos os materiais, sei lá, o doutor pediu um material para fazer um curativo, material do curativo você não deve lavar na unidade de trabalho. Você deve fazer a pré-limpeza e depois encaminhar para a CME. E aí a CME vai receber todo esse material sujo, tá bom? Todo o material sujo, por isso que essa área também é chamada de área suja, tá? Nessa área, o que se faz lá? Então, recepção, a pré-limpeza, a limpeza, né? E aí o material segue para a área limpa. Na verdade, gente, a limpeza aqui, ela já abre porta para o lado de cá e eu já vou explicar por quê. A área limpa é a área onde a gente faz estágio, né? Que é uma área bem bacana, dá para ensinar muita coisa aos alunos trabalhando aqui, dá para vocês fazerem bastantes coisas aqui, né? É a área onde se procede a secagem do material. Então, gente, a máquina que lava o material, ela tem abertura para os dois lados. Então, tem uma parede e a única comunicação entre uma área e outra é o buraco por dentro da máquina, tá? Então, o material que está sendo submetido à limpeza sai do outro lado na área limpa. Sai como? Se precisa de secagem, ele saiu como, gente? Molhado, Patrícia, é lógico, é isso aí, meu povo, é isso aí. Então, o material saiu molhado. Nossa, minhas piadas estão horríveis hoje, né? Desculpa, gente. Então, o material saiu molhado, então ele necessita de secagem. Então, depois de secar, tem que inspecionar para ver se ele está íntegro, né? Você não vai devolver, vamos supor que é uma tesoura que você percebeu que se quebrou ao longo do processamento. Não foi culpa sua, ou até foi culpa sua, não sabemos, né? Mas uma tesoura que se quebrou, é só um exemplo. Então, você tem que fazer o quê? Você vai inspecionar. Percebeu que está quebrada, você já avisa a sua enfermeira. Já passa para ela, olha, enfermeira, essa tesoura está quebrada, para que seja feito todo o procedimento de documentação, solicitação de uma nova, ou até conserto, né, manutenção daquele material que está danificado. Tá bom, gente? Então, você não pode devolver para a embalagem material que não funciona, porque você tem sempre que pensar no paciente. Às vezes o paciente está esperando há meses, às vezes há anos, por um procedimento cirúrgico. E aí, o material ele tem que estar perfeito na hora que o médico abrir e para poder usar. Então, o material não pode estar quebrado, não pode estar sujo, com esterilização mal feita, não pode. Ele tem que estar perfeito para que o paciente, para resguardar a segurança do paciente, a segurança do profissional. Tá certo? Então, na área limpa, a gente vai fazer então a secagem, a inspeção, aí a gente vai embalar, né? Tem material que, na verdade, é aqui que eu fiquei um pouco confusa no slide anterior, mas é assim, que tem materiais que a gente faz a desinfecção antes de embalar, não é? Então, tem materiais que passam por desinfecção. Na verdade, na hora da secagem, a gente já vai fazendo a desinfecção junto. A gente seca e usa álcool,
nos materiais, tá? Tem material, como vocês já sabem, que a gente acabou de estudar, tem material que para por aqui na desinfecção, tem material que após a desinfecção vai ser embalado, e aí embaladinho vai para a máquina de esterilização. E aí eu fico feliz, dentro de mim sai uma alegria de saber que vocês já sabem do que se trata. Vocês já sabem do que se trata essa fase, a fase de esterilização. Por quê, Brasil? Porque a gente já estudou. E qual é o nome da atriz principal da esterilização? Autoclave, muito bem, gente. É isso aí, eu tenho certeza que vocês se lembraram, porque foi tema da nossa aula passada. Eu gosto muito de dar aquela aula primeiro, porque ela já abre a mente dos alunos sobre esses procedimentos de CME, né? Então, certo, isso aqui, todos esses processos a gente faz na área limpa. Depois que o material foi desinfeccionado e esterilizado, ele vai para a área de armazenamento, tá certo? E aí o nome dessa área onde são armazenados os materiais é arsenal. Tudo bem? Do arsenal, o material é distribuído para o hospital. Como? Vem os funcionários de cada setor, então vamos supor do centro cirúrgico, o funcionário do centro cirúrgico vem, né? Lógico que tem toda uma burocracia, tem que fazer pedido por escrito, né? Tem que, dependendo da organização do hospital, esses pedidos são todos rastreados eletronicamente. Se não for eletrônico, vai ser tudo em papel, mas tudo tem que ser rastreado, né? E esses materiais são dispensados a partir aqui do arsenal, tá certo? Então, vamos falar agora dos processos aqui que eu já cantei a bola para vocês, na verdade, né? Já falei um pouco desses processos. O que é pré-limpeza, gente? A pré-limpeza é a remoção de sujidade visível presente nos produtos para a saúde. Então, eu já até dei um exemplo da comadre, por exemplo, né? A comadre, você não precisa mandar para a central de material cheia de necessidades fisiológicas dos pacientes, né? Você pode retirar as necessidades fisiológicas, depositá-las no vaso sanitário, e aí sim, você pode até passar uma água, jogar de volta no vaso sanitário, e aí você leva para a CME. Mas você não deve ficar lavando esse material para outro paciente usar, entendeu? Se você lavar para o mesmo paciente, tudo bem, porque aí não vai misturar a microbiota de um paciente com a microbiota do outro, tá? Mas se outro paciente precisar, você tem que pegar uma comadre limpa e desinfetada pela central de material e esterilização que vem embalada para o novo paciente. Você não pode lavar para outro, você pode lavar para o mesmo, usar durante a internação. Tudo bem? Então tá. Pré-limpeza. Já entenderam essa parte da comadre. Deixa eu dar um exemplo agora de você está participando de... Você está lá circulando em uma sala cirúrgica, né? E aí, na hora de fazer a limpeza lá, né, a pré-limpeza da sala, acabou a cirurgia, tá aquela bagunça em cima da mesa, um monte de instrumental, tem pedaços de fios de sutura, tem agulhas, né? Na verdade, gente, agulha em mesa cirúrgica, médicos formados em boas escolas, com boas práticas, eles normalmente deixam as agulhas separadas numa cúpula, todos os pérfuro cortantes, porque ele pensa no próximo profissional que vai atuar ali, né, que vai atuar logo depois dele. Então, se ele sabe que vai ter um profissional que vai coletar esses materiais depois, ele já tem esse hábito da boa prática que ele aprendeu na formação dele, de pegar uma cúpula ou uma cubarrim, e ele já vai depositando as agulhas ali, né, os bisturis, a parte descartável, os pérfuro cortantes, né, ele deposita ali e muitas vezes ele mesmo joga na caixa de pérfuro depois que acaba a cirurgia. Mas, se ele não jogar, pelo menos já é de bom tamanho colocar em uma cúpula, uma cubarrim, né? Facilita o trabalho do colega e não só facilita, como diminui o risco de você se machucar com material contaminado.
certo? Mas tem médico que larga tudo em cima da mesa, né? Então a gente que vai lá, então você pega uma pinça e com a pinça você retira as agulhas, todos os pérfuros cortantes, deposita em uma cúpula ou numa cuba rim, e aí você não pega na agulha, você pega na cuba, né? A cuba, como se fosse uma baciazinha, aí você pega com ela, você deposita na caixa de pérfuro cortante, e diminuindo ao máximo o risco de você se contaminar com o material pérfuro cortante, tá certo? Então, esse é um exemplo de pré-limpeza, né, que se pode fazer numa mesa cirúrgica, numa mesa de instrumentação, né? O que mais que você pode fazer? Às vezes, gente, em cima da mesa de instrumentação ficam gases sujas de sangue, por exemplo, ou de outras secreções dos pacientes. Aí a gente precisa também retirar tudo isso. Não faz sentido você mandar gases suja para a central de material e esterilização, porque as gases são descartáveis. As compressas são descartáveis, elas não são laváveis. Então, tudo isso você já faz a pré-limpeza, deposita no lixo, no saco branco, né? Os pérfuro cortantes na caixa de pérfuro cortante e se tiver algum material biológico, etc., que o médico quer que faça exame, manda para exame, né, para anatomopatológico, etc. Mas o que você precisa mandar para a central de material e esterilização? Você tem que mandar só o material, não precisa mandar essa sujidade visível que está solta ali, que você já pode se livrar ali mesmo. Tudo bem? Então, isso é pré-limpeza. Vamos agora para o próximo. Limpeza. Eu também já cantei a bola para vocês, mas vamos falar agora com mais detalhes. A legislação, gente, esse parágrafo aqui é o que a legislação diz. Remoção de sujidade orgânica e inorgânica, redução da carga microbiana presente nos produtos para a saúde. Olha só, utilizando água, detergente. Qual é o nome disso, Brasil? Utilizando água e detergente? É lavar, 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 né? Então, ó, produtos e acessórios de limpeza por meio de ação mecânica. Qual é o nome disso, Brasil? Ação mecânica manual? Esfrega, esfrega isso aí. Automatizado é quando quem faz a esfregação é a própria máquina, né? Atuando em superfícies internas, né? Quando aqueles são materiais que têm lúmen. O que é lúmen, Patrícia? Pensa num canudinho, a parte de dentro do canudinho é o lúmen, tá bom? Então tem alguns materiais cirúrgicos que são alguns produtos para a saúde que têm lúmen. E aí as partes externas também, a parte de dentro, o lúmen, de forma a tornar o produto seguro para o manuseio e preparo, para desinfecção e esterilização, tá bom? Então, é aqui o que a legislação disse. E eu resumi como, em outras palavras, lavar, lavar, Brasil, é isso aí. Processo obrigatório antes de se efetuar a desinfecção e esterilização. Então, não adianta você tacar na autoclave um material que acabou de chegar do centro cirúrgico, todo sujo de sangue, secreção dos pacientes, pedaços de pele, de tecido, sem ter lavado, secado, desinfectado antes. Tá bom, gente? Então, uma coisa não substitui a outra. Então, quando um material ele é crítico e precisa ser esterilizado, você não, todos os materiais, vocês não podem pular os processos, tem que ir pré-limpeza, limpeza, desinfecção, esterilização. Certo? Então tá, você está dizendo, né, Patrícia? Não, não sou eu, é a RDC 15. Eu coloquei, gente, essa foto aqui, essa foto é só para ilustrar, né? Para ilustrar. Lógico que aqui está mostrando uma coisa bem de nível doméstico. Não é assim que se trabalha numa CME, tá bom, gente? Na CME você trabalha com EPI e nas CMEs dos hospitais, normalmente você não lava manualmente as coisas. Tem máquinas, tá? Para lavar. É só um exemplo que eu acho muito, muito bom, que é pensar, vamos transferir. Patrícia, eu não entendi direito esse negócio de pré-limpeza, limpeza, não entendi direito. Então vamos transferir isso para um exemplo doméstico.
Vamos supor que você tem uma família, você, homem e mulher, tem uma família e 2 crianças em casa. E aí todo mundo come, foi frango, foi coxa de frango hoje o prato servido. E aí as pessoas todas da sua casa comeram e as pessoas, o que elas fizeram? Elas pegaram o osso da coxa do frango e jogaram no lixo antes de colocar na pia o prato para lavar. O que essas pessoas fizeram? Elas fizeram a pré-limpeza. Elas jogaram o osso no lixo antes de colocar para lavar. Isso é pré-limpeza, entendeu? Você não precisa fazer nada mais, já ajuda pra caramba. Só de você jogar o restinho de arroz, restinho de feijão do prato, restos de comida, jogar fora antes de pôr para lavar. Quem é dona de casa, dono de casa, sabe muito bem o valor dessas coisas. Isso demonstra um pouco de consideração com quem lava a louça, não é? É você fazer essa pré-limpeza. Então, use esse termo você pode... Essa comparação, ela ajuda bastante a entender o que é pré-limpeza. E a limpeza seria o quê? É o próximo processo, que é lavar a louça. E lavar a louça envolve o quê? O uso de algum saneante, que tem gente que gosta de detergente. Eu, por exemplo, tenho alergia, eu não gosto de usar detergente, eu prefiro usar sabão. Sabão mesmo em pedra. Então, eu pego, passo o sabão em pedra na bucha, né? E lavo a louça. Então, você precisa de água, um saneante, sabão ou detergente e, ó, músculo, né? Esfregar a louça, não é isso, Brasil? E você depois, qual é o próximo processo? Você tem que secar a louça para poder usar de novo. Então, pensa na limpeza. Agora, vamos supor que depois do material da sua louça seca, você ainda vai passar um álcool. Nossa, a pessoa está muito preocupada com o Covid-19 mesmo, né? Para passar álcool na louça. Pois é, Brasil. Se você passasse um álcool na louça, depois de ter lavado, já seria considerado o quê? Desinfecção, olha aí, desinfecção. Então a gente conseguiu transportar esses exemplos domésticos para a central de material e esterilização e eles servem perfeitamente para entender esses processos aqui. Então, por isso que eu trouxe essa fotinha de uma pessoa lavando um prato aqui, né? Mas lembrando que na CME você vai trabalhar com uniforme privativo, né? Com proteção, com touca. E aqui, obrigatoriamente, se você tiver que lavar algo na mão, será com luvas de proteção. Porque lembrando que, diferente de um prato de uso doméstico, né? Que as pessoas, teoricamente, estão saudáveis, não tem doença aqui. Só os micro-organismos que a gente já tem mesmo. Mas no hospital você vai estar lavando materiais de muitas pessoas diferentes, desconhecidas e com muita coisa infectada, de pessoas que estavam muito doentes. Então você não pode se expor, então teria que usar luvas de proteção. Os processos de limpeza, eles podem acontecer de maneira manual, né? Que é lavar mesmo uma louça, como se você estivesse lavando uma louça, tem que usar EPI, que eu acabei de explicar, e pode ser feita de maneira automatizada por meio de uma máquina, né? Existem 2 exemplos de máquina, uma delas é a termodesinfectora, que é essa daqui que eu estou dando um exemplo para vocês, dela aberta de frente, ela tem esse carrinho, ó, que ele se desloca para fora, e aí você posiciona as louças. Quem tem máquina de lavar louça em casa, mas eu sei que não é o caso da maioria absoluta dos brasileiros, mas quando você vê uma máquina de lavar louça funcionando em algum lugar, ou então, gente, vai lá naquelas lojas, né, e abre, finge que você quer comprar uma máquina de lavar louça. Aí você pede para o vendedor te explicar como é que ela funciona, abre e tal. Aí você fala, muito legal, vou analisar, depois eu volto para comprar. Mentira, você não quer comprar nada. Você só estava lembrando da aula de CME da Patrícia, que você queria saber como uma máquina de lavar louça funcionava. Pois é, bem parecida com a máquina doméstica, tá? Mas é uma máquina que ela tem, ó, saída para os 2 lados. Ó, essa outra foto aqui é para mostrar que ela tem saída para os 2 lados. Aqui, ó,
tem que ter uma parede, né? Então aqui vai ser o lado da área suja, aqui é a área limpa, que o material já sai lavado. Outro exemplo de máquina, né, que pode fazer essa limpeza é a lavadora ultrassônica, tá? São ondas, né, de ultrassom que se propagam por meio da solução aquosa. A água, tá bom, Brasil? É isso. É aí que eu tirei exatamente como está escrito da legislação, mas às vezes pode ficar um pouco confuso para os alunos compreenderem, tá? E ela é muito boa, principalmente para lavar aqueles materiais de conformação complexa que nós já estudamos. Gente, eu quero continuar, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque a aula já está com 1 hora, mais de 1 hora, né? Então, essa aula ela é extensa mesmo. Eu vou parar por aqui na desinfecção e aí a gente continua na próxima aula. Eu recomendo que vocês assistam, que vocês estudem esse conteúdo, vão já estudando o conteúdo que já se passou, que eu acabei de falar, e fiquem aí ansiosos, porque eu já estou ansiosa para falar do próximo conteúdo, mas como a aula já está grande, vamos parar por aqui e a gente começa a aula que vem falando aí de toda essa parte da área limpa, o que a gente faz na área limpa, né? Vocês repararam que a gente saiu da área suja, né? Falamos de pré-limpeza e limpeza, aí vem as máquinas que já jogam o material lavado para a área limpa, que é onde a gente mais faz estágio com os alunos do curso técnico, e eles aprendem bastante coisas lá nessa área e que é bem legal. Lembrando que a central de material e esterilização é um lugar onde você executa um cuidado muito carinhoso ao paciente. Como assim, Patrícia? Nem tem paciente lá? Não tem mesmo. Mas é um lugar que você pode executar um cuidado indireto. Não é um cuidado direto na beira do leito, cuidando do paciente, mas quando você cuida bem, com carinho, com responsabilidade do material, né, que vai para a central de material e esterilização, você está cuidando desse paciente de uma maneira muito especial, responsável e profissional. Tão importante quanto o técnico que faz assistência direta ao paciente. Acho que é importante frisar isso. Tá certo, gente? Foi um prazer fazer essa aula para vocês. Espero que vocês tenham compreendido bem. Estou à disposição em caso de dúvidas. Meu fraterno e carinhoso abraço. Até mais.